A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, todos os ouvintes. Amados, nós passamos um tempo sem fazer um vídeo, sem deixar um vídeo aqui, porque a nossa vida, né, a gente tem a batalha do dia a dia, os cansaços, né, e às vezes tem dia que não dá pra gente postar um vídeo. Mas pela misericórdia de Deus, hoje pela manhã eu levantei e falei, Senhor, me dá graça, para que eu possa deixar uma mensagem para o nosso coração hoje. E eu escolhi um salmo, o Salmo 11, onde que Davi, ele fala sobre os ímpios, e o título diz assim, ó, Deus salva os retos e castiga os ímpios. Então a gente tem que pedir a Deus sabedoria, entendimento, porque nós estamos num mundo que o maligno tomou conta. Hoje pela manhã, eu saí, fui ali tomar um sol um bocadinho, antes de eu começar no trabalho que eu tenho que fazer. Aí uns rapazes que passam a noite na droga, na bebida, sabe das lutas e as batalhas que eu passo, das perseguições, virou e falou assim, eu tenho pena dele. Olhei e falei, o Senhor te repreenda, Satanás. O cara teve internado numa clínica, com a cara cheia de bebida, usa droga, falou que tem pena de mim. Falei, fiquei olhando, impressionante. Os ímpios, as pessoas que andam à mercê na mão do inimigo, eles fazem o erro, cometem tantos delitos e acham que são vitoriosos. Mas vitorioso é aquele que permanece fiel na presença de Deus, independente das acusações, as perseguições, as zombarias, as críticas, e herda a vida eterna. Feliz é o homem que entrar na Nova Jerusalém pelas portas. E o que eu estou buscando e batalhando é isso, que na terra o Senhor disse que buscai o reino de Deus e sua justiça, e as outras demais não serão acrescentadas. O Senhor não deixa faltar o pão, não deixa faltar a roupa, não deixa faltar nada. E às vezes nos levanta em momentos que a gente fica enfermo, porque é tanta porcariada que a gente come, que para parar de pé é só a misericórdia de Deus. Mas o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Ele vê os nossos passos, os nossos pensamentos e tudo que nós faz. Então a nossa esperança está em Cristo. Vamos para a palavra. A palavra diz assim, no Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, fuge para a vossa montanha como o pássaro. Olha o que o Davi disse aqui nesse capítulo. Ó. No Senhor confio. Como diz, pois a minha alma, como diz, pois a minha alma, fuge para a vossa montanha como pássaro. Davi, ele teve vontade no momento das perseguições, das lutas e as diversidades da vida dele, fugir para a montanha, como um passarinho. Ele disse que se a vontade dele era fugir para o deserto. Davi, ele passou grande perseguição. E eu tenho provado dessa perseguição há longos anos. Não é fácil você passar perseguição, principalmente pela família, né? Que a família que você tem que tomar muito cuidado. Todos, toma cuidado com todos, mas a família é uma das coisas que você sente mais machucado. Mas o Senhor é maravilhoso. Nós sabemos da onde saímos e sabemos para onde vamos. O 2 diz assim, porque eis que os ímpios arma o arco, põe as flechas na corda, para com elas atirarem ocultas aos retos de coração. Então, isso aí eu tenho visto com os meus olhos e vivido isso. Ontem eu tenho uma câmera aqui em casa, aí eu estava só olhando nas câmeras e nem botei gravar não. Aí um rapaz viu um outro rapaz descendo ali e falou assim, mais um para matar ele? Mais um para matar ele? Então eu estou rodeado de homens mortais, né? Perseguidores de morte. Mas eu
confio no Deus da Bíblia, o Deus que eu sirvo, e ando com vigilância e prudência. E o Senhor cuida dessas coisas. Essas coisas o Senhor cuida, como Davi dizia. Então o ímpio que eu estou dizendo aqui, meus amados, esse ímpio aqui da Bíblia, não é só as pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador, que está na bebedice, nas drogas ou outras coisas mais, não. Quando se trata de ímpio, inclui os falsos profetas também, que faz pior do que aquele que nunca conheceu Jesus. Porque pela Bíblia, aquele que nunca conheceu Deus, ele tem um espírito imundo que acompanha ele. Mas aquele que aceitou Jesus, batizou e se torna um falso profeta, ele tem mais 7 ou 8 demônios. Então ele tem legiões de demônios. Ele é pior do que um ímpio. Ele faz coisas mais obscenas e mais horrendas. Então ímpio, quando fala de ímpio, está falando de falso profeta, de pessoas má, pessoas que não querem Deus de forma alguma. Então, eles armam laço, armam cilada. Exatamente esses dois aqui está acontecendo comigo. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, oculta aos retos de coração. Eu estou vivendo exatamente isso aqui. Mas eu glorifico a Deus e a Jesus, porque Deus me escolheu. Muitas das vezes tem dia que você fica um pouco abatido, mas os servos de Deus também andaram. Não é só eu não sou o único. Eu não sou melhor do que eles. E, aliás, sou muito pior. Mas pela misericórdia, Deus está me sustentando. Então, nós não somos super-homem. Vê que homens de Deus adoeceram, homens de Deus ficaram cegos, homens de Deus, homens que salvam. Então, isso aí a gente fica batido de alma, de carne, e Deus vai nos sustentando em meio a essas lutas. Então, vamos para o 3. Na verdade, que já os fundamentos se transtornaram, que podem fazer o justo. O que acontece nos dias de hoje? Na verdade, o mundo se corrompeu. O que pode fazer o justo? Nesse mundo, sem Deus, o justo não pode fazer nada. A não ser orar, a não ser o justo só recebe do céu. A justiça do céu, Deus moveu céu e terra a seu favor. Porque na terra nós não temos socorro e ajuda de ninguém. Nem família, nem filho, nem justiça, nem autoridade, nenhuma. Porque são todos corruptos. E os que não são corruptos não faz de medo. Então nós temos que orar, porque a nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós temos que entender que nós somos escolhidos do ventre, do berço, para essa obra e para a vida eterna. Individualmente, das questões, das dificuldades. Porque se você olhar para as situações em que você vive, algumas questões que surgem, as dificuldades, você abandona Jesus. Você perde o desejo de lutar. Você perde o desejo de caminhar. Você tem que entender que as lutas e as dificuldades e toda perseguição faz parte da jornada cristã. Faz parte da jornada dos filhos de Deus. As perseguições, as acusações, as difamações e até prisões faz parte da jornada cristã. Nós temos que entender que nós somos diferenciados, separados para Deus e somos a luz e o sal da terra. Então nós somos diferenciados. Na verdade, que já os fundamentos se transtornaram. Que pode fazer o justo? Então, o Senhor está no seu santo templo. No trono do Senhor está o trono do Senhor está no céu. Os seus olhos estão atentos às suas pálpebras para os filhos dos homens. Então, a Bíblia está dizendo, olha aqui, ó, no 3. Na verdade que já os fundamentos se transtornaram. O 4, vamos para o 4. O Senhor está no céu, no seu santo templo. Quer dizer, o Senhor está no seu santo templo, o Senhor está no céu, está nas alturas. O trono do Senhor está no céu. O trono dele está no céu. Os seus olhos estão atentos. Então, quer dizer, os olhos do Senhor estão atentos
as suas palpebras provam os filhos dos homens. Então, o Senhor está de olho em nós e Ele nos prova. O que acontece? Irmãos, eu tenho vivido essa experiência, o Senhor tem me provado, e eu não tenho passado em algumas provações, não. Eu tô aqui estudando, buscando a Deus para mim poder passar nessa prova que o Senhor está me colocando. Que algumas provações nós ira, nós revolta, nós não comete o pecado, mas dá vontade. Nós não faz, mas vontade dá. A gente olha para Deus, Senhor, eu não posso, sou teu servo, tem misericórdia. E Deus não deixa você fazer. Mas vontade nós tem, porque o ímpio ele te atenta tanto, dá vontade de você cortar a cabeça dele fora. Mas você não corta porque você tem um Deus, você vai pro joelho, pede Deus graça, Senhor, tem misericórdia, e Deus vai te dando misericórdia. Que a pessoa vem na sua porta armado, te ameaçar, falar que vai te matar, te vigiando na hora que você sai para trabalhar para te matar. Você pensa o quê? Você sabendo quem é a pessoa, você não dá vontade de ir lá e matá-lo ele primeiro? Ah, já que vai me matar, eu vou lá e mato ele primeiro. O diabo faz essas armadilhas para lançar o que tem dentro de você, que é a alma. O diabo quer roubar, ele já está condenado ao lago de fogo. Então ele quer que você também seja o quê? Condenado ao lago de fogo. Por que Satanás investe em cima de um justo? Satanás sempre investiu em cima do justo. Observa Moisés, como Moisés nasceu. Foi posto dentro d'água numa cesta de junco. Olha o que Moisés passou. Olha o Jeremias. Olha o Abraão. Olha o Jó. Olha o Jacó. Jacó que ficou cego, né? Jacó morreu. Isaac que morreu cego. Isaac. Olha a diferença do Isaac com o Isaú. Olha a diferença. Jacó com Isaú. Jacó com Isaú. Do Jacó com Isaú, olha a diferença. Jacó e Isaú. Isaú era terrível. Olha o Jacó. Então sempre numa casa tem um Isaú. Tem o Jacó e tem o Isaú. É verdade. Não tem. Sempre na casa tem um desses. Não adianta. E a vida, nós temos que entender de que a vida cristã, ela é de lutas, de dificuldades, de guerras, de perseverança, de busca. Ela não é como a vida de um ímpio. Nós temos batalha para batalhar todos os dias. E a nossa batalha é gigantesca, que nós temos que batalhar o espiritual, batalhar o financeiro, batalhar o emocional, manter o nível emocional dentro do padrão para você poder sobressair, cuidar bem da esposa, cuidar bem da casa, ganhar dinheiro, sobressair. Você tem que estruturar na palavra em Deus para que você possa absorver todas as dificuldades e sair bem lá na frente. Através de Cristo Jesus. Então é muito difícil. Vamos para o 5. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio. E o que ama a violência. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio. E o que ama a violência. Então o Senhor, ele prova o justo. Mas o Senhor, a alma do Senhor aborrece. Esse povo, eles não gostam de Deus, não. Quando fala de Deus, eles estão para ter a cara. Mas eles têm ódio de Deus, das coisas de Deus. Eles têm ódio. Você vê que o inimigo que está neles, você vê que eles têm tanta legião maligna, tem tanto demônio na vida deles. Quando você fala de Jesus, eles mordem os lábios e trincam os dentes. Eles têm ódio, eles rosnam. Um dia eu estava em um determinado lugar, que eu sempre falo de Jesus, né? Tem uma mulher que rosnou. Rosna. Eles rosnam igual cachorro. Porque o diabo que está dentro deles não resiste à palavra e eles rosnam. Range os dentes. Nós estamos num mundo que o povo tem ódio das coisas de Deus, tem ódio de Jesus. E muitos negam a Jesus com medo de ser perseguido, porque hoje se você se declarar servo, fiel, você é perseguido imediatamente. Eu até estava observando um dia, eu não gosto de falar essas coisas, que o meu dever aqui é pregar a palavra. Meu dever aqui é pregar a palavra. Mas se um dia eu fosse convidado para ir nesse tal de podcast, eu nunca colocaria meu pé num lugar desse. Eu vejo como o diabo arma uma armadilha nesse tal de podcast para perseguir o justo. Eles vai fazendo perguntinha, o cara, perguntinha, mas no intuito de levar o cara
a perseguição de acabar com a vida do cara. Verdade. A gente percebe quando Satanás usa. E eu também não sou contra esses que às vezes são escolhidos de Deus para fazer aquela obra e ir lá. Mas eu, por exemplo, para mim um lugar daquele, eu prego no canal do YouTube, prego no Facebook, em qualquer outro lugar, mas eu ir nesses podcasts eu não iria nunca. Porque a gente percebe que é o diabo te interrogando. Muitos é o Satanás te interrogando. Então eu acho isso muito... Eu às vezes observo, eu vejo ali maligno trabalhando ali, homens de Deus ali, levando a palavra séria, verdadeira, e eles com cinismo, você vê que o cara tá falando cinicamente, e é uma coisa terrível. Mas vamos aqui que é para a palavra, que o negócio é a palavra. Vamos aqui agora para o 6. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre, vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Então, olha o que Deus vai fazer cair sobre os ímpios. O povo que não quer Deus, o povo que aborrece a Deus, o povo que persegue o justo, o povo mau, olha o que vai cair sobre eles. Sobre os ímpios fará chover laço, fogo, enxofre e vento impetuoso. Eis a porção do seu copo. Misericórdia. A justiça de Deus vai vir tão severa, é tão severa, que se esse povo pensasse, eles rendiam ao Senhor imediatamente. Porque hoje nós não estamos vendo, nós só tem na palavra. E e eles estão ganhando hoje dinheiro fácil, já não quer nem trabalhar mais, quer viver nessa vida satânica e maligna, pega dinheiro fácil, compra picanha, bebida, churrasco e pá e tá, e não quer nem trabalhar mais. E para eles está tudo bem. Mas na hora que começar Deus a requerer e começar a cair, começar a vir, aí eles vão gemer, vão gritar. Aqui no 6, esse que fala aqui, o povo vai gemer, o povo vai gritar, o povo tem que acordar agora, antes que chegue a calamidade. Sobre os ímpios fará chover laço, fogo, enxofre. Imagina fogo e enxofre. E vento tempestuoso, eis a porção do seu copo. A porção do copo, da taça, da ira de Deus que vai cair. Essa é a porção que está num copo, numa taça, da ira de Deus para ser derramada sobre o ímpio, sobre o povo ímpio. Então o homem tem que fugir da ira de Deus. A mulher, o homem. Por que eu estou suportando tudo isso? Porque eu tenho que fugir da ira de Deus. Aqui o 7 diz assim, ó, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Então, os olhos do Senhor, o rosto do Senhor está voltado para nós, que somos retos de coração. Então nós temos que todo dia ser reto de coração, ser justo, porque o rosto do Senhor está voltado para nós. As perseguições, as ameaças, as dificuldades, ela foi para nós. O Senhor falou que ia nos provar como ouro no fogo. A Bíblia fala para nós não confiar em dois pensamentos. E eu estava analisando isso um dia desse. E a coisa que às vezes nós mais faz é isso. A ira é tanta que você pensa em fazer besteira. Cocheou já em dois pensamentos. A gente vai para o joelho, pede perdão. O que o Senhor Jesus disse? O que o Senhor Deus disse? Filhinhos, vigiei para que não pequeis. Mas se pecar, tem Jesus como advogado. A gente vai para o joelho, Senhor Jesus, o Senhor é meu advogado, me perdoa, julga minha causa. Porque às vezes nós cocheiamos em dois pensamentos. Porque dá vontade de você fazer merda, fazer loucura. Porque você vê uma justiça corrupta, o que era para te proteger, dá guarita para o bandido para fazer mal contra você, que as autoridades, que os... Então você se não tiver uma mente em Cristo, o que é que você faz? Faz uma chacina. Se você não tiver uma mente alicerçada em Cristo, você faz uma chacina. Eu estou falando isso aqui, mediante a Bíblia, porque eu já presenciei isso
nas redes sociais, um cara nos Estados Unidos matou 101, 106, né? 101. Matou 101 pessoas. Ele escondeu num ponto estratégico, um silenciador, matou 100. Não, só numa casa matou 7. E no Pão de Anjo matou 2. Mas ele matou 100. 101. 101 pessoas que ele matou. Sem Deus, não tinha Jesus, não confiou no Senhor. A morte não significa nada para um justo. Significa você passando de uma vida para outra. Ele jogou a vida eterna dele na lata de lixo. Por causa de quê? De perseguidores. Por causa de... Ele foi bobo. Deus está vendo e provando você. Eu não sei se ele era um cristão, mas ele não tinha uma mente de Cristo. Que quem tem a mente de Cristo não comete tal coisa. Mas um homem sem Deus, o mundo oprime e leva você a fazer o que é isso que está aí, o que o cara fez. Matou 101 pessoas nos Estados Unidos. Então, o que eu estou trazendo aqui a palavra? A palavra para o justo que está perseguido é que confia no Senhor. Porque eu passo peleja, eu sou perseguido de morte há anos. Por quê? Porque eu não faço mal para os outros, só faço bem. Não estou enquadrado nessa quadrilha satânica e maligna. Então, os pastores, falsos profetas, porque a igreja inteira é isso, me odeia, tem ódio de mim. Eles não vêem a hora de fazer um churrasco no dia da minha morte. Eles contam a cada minuto eu morrer para fazer um churrasco, estourar foguete e festejar. Só que Deus, no tempo de Deus, eu vou partir no tempo do Senhor, no tempo de Jesus. Enquanto isso, eu vou anunciando a salvação, a vida eterna. O que eu estou falando aqui são coisas que algumas pessoas não falam. Eu quero ser diferente. Eu quero ser realista com você. Eu não quero ser falso, enganoso com você. Ficar com palavrinha aqui que você não sente isso, que você é um santo, que você é uma rocha, que você... Não, você tem sentimentos, você sente dor, dor de barriga, você tem ira, você se revolta. Você não pode dar lugar à ira, mas você é ira. Ainda mais nas perseguições, nas lutas, nas dificuldades. Nós não somos melhores do que os outros, não. Nós nega a si mesmo para servir a Deus. Nós nega a si mesmo para poder ir para o céu. O que é negar a si mesmo? A vontade vem, mas eu não vou fazer. O inimigo atenta, mas eu não vou ceder. Eu ouço, mas eu não vou dar ouvido. Eu iro. Uma palavra, não sei se foi Davi que falou, foi Davi. Aquilo que o meu coração sente, pensa, o que eu ouço, a minha boca não fala, não relata. Porque a boca dele não relatava o que ele pensava e nem relatava o que vinha do coração dele para fazer. A boca dele não relatava. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que o diabo nos odeia. E se o diabo nos odeia, as pessoas que têm o demônio vão nos odiar. A Bíblia fala que o justo é o templo do... Nós somos templo de Deus. Deus habita dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, você dá o que você tem dentro de você. Eu só posso passar para as pessoas aquilo que eu tenho dentro. Se eu tenho dentro de mim Deus, se eu tenho dentro de mim o Espírito Santo, só vai sair da minha boca coisa boa. Só vai sair das minhas mãos coisa boa, porque dentro de mim habita Deus, e Deus só faz coisa boa. Então aí você conhece o que é e o que não é. Porque a pessoa que tem demônio, dentro dela, ela só faz coisa ruim. Ela só pensa coisa ruim. Ela é gananciosa, presunçosa, ela é uma pessoa terrível. Mas ela pega uma Bíblia e coloca debaixo do braço. Então aí eis a diferença do que é e do que não é. Não pode de a mesma rocha jorrar duas águas. Água doce e água amarga. Não pode pé de limão da laranja doce. Assim é Deus. Quem é de Deus só produz coisas de Deus. Quem é de Jesus só produz coisas de Jesus. Quem tem o Espírito Santo só produz algo do Espírito. Aí você conhece quem é e quem não é. A Bíblia diz que nós conhecemos os bons e os falsos pelas suas obras. Então, meus amados, observa as escrituras e observa a prática das pessoas, e aí você vai saber quem é cristão e quem não é. Essa é a palavra que o Senhor me deu para mim e para você. Que Deus abençoe a todos vocês e tenham um domingo abençoado na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.